Olá amigos, meu nome é Alexei Bueno, eu sou professor de desenvolvimento de sistemas, mas irei falar de um assunto que gosto muito neste meu canal, que é o espiritualismo, né, o hermetismo. E a minha ideia são vídeos curtos, por isso que coloquei o nome do canal Espiritualismo em 15 minutos. Vou tentar fazer em média vídeos então de 15 minutos. E nessa primeira série, nós vamos estudar o livro O Kybalion. Então, os aguardo após a vinheta. O Kybalion é uma doutrina hermética muito antiga. Ela foi passada de uma maneira bem tradicional, que é de mestre para discípulo, também conhecida de boca a ouvido, ou também como via oral. Então, assim, as pessoas, né, os discípulos que manteram essa sabedoria, eles foram repassando a outros discípulos. Então o mestre passava para o discípulo, que quando se tornava mestre passava para outro, e assim permaneceu ao longo do tempo. Os registros são baseados em máximas ou axiomas. O axioma é como se fosse uma premissa que fundamenta uma demonstração de algum conceito. Para simplificar, podemos dizer que é um provérbio. E todo esse conhecimento provém de Hermes Trismegisto, que é considerado também o mestre dos mestres, o pai da sabedoria oculta, né? Se nós brasileiros consideramos Santos Dumont o pai da aviação, podemos considerar Hermes como o pai dessa doutrina, dessa sabedoria hermética. Mas os dados biográficos de Hermes se perdem na história, já que é muito antigo, né? É muito antes do tempo de Moisés. Alguns dizem que Hermes foi contemporâneo de Abraão, e Abraão teria sido um discípulo dele. Então ele está tão além do seu tempo, é uma pessoa que foi tão sábia, que os próprios egípcios fizeram dele um deus também. Isso é comum, né, do ser humano. Você realmente endeusa, você realmente eleva a esse patamar quando você não conhece, né, quando está muito além do seu entendimento. Então, Hermes é uma pessoa tão sábia que foi considerado o deus de nome Thoth pelos egípcios. Thoth escreve T-H-O-T-H. Bom, retornando aqui, eu tenho então o livro O Kybalion aqui no meu Kindle e fiz também algumas anotações para seguir uma espécie de roteiro, né? Bom, esse livro que eu tenho aqui é da editora Mantra, também foi publicado pela editora Pensamento e tem como autor o nome Três Iniciados, o título é O Kybalion e o subtítulo é Um Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então, esse livro é sobre o estudo de uma filosofia hermética do Antigo Egito, um Egito bem diferente do que conhecemos hoje. E inicia-se o livro com um aforismo hermético. Aforismo é uma espécie de ditado popular. Então eu também vou iniciar esse vídeo lendo esse aforismo que diz o seguinte: os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento. Então, pessoal, com base nesse aforismo, a gente tem o conceito de que a sabedoria ela está disponível para todos, né, que tenham acesso a ela, ainda mais hoje com a informática, né, com a internet, com os livros. Porém, mesmo assim, os lábios, né, metaforicamente falando,
estão cerrados para aqueles que não têm a possibilidade de assimilar esse conhecimento, né? Não tenham entendimento ou não estejam preparados para assimilar. Então eu acho bem interessante esse aforismo, justamente por essa questão. Então esse conhecimento foi passado por Hermes Trismegistus. Muitos de vocês talvez já ouviram falar, e o sobrenome dele quer dizer o 3 vezes grande, porque esse era o apelido dele lá no Antigo Egito, pelos egípcios. E a partir do conhecimento que esse grande mestre passou para a humanidade, foi criado então a base de todo o ocultismo, de todo esoterismo. Então está aí a origem de tudo, né? De todo o ensinamento hermético, né? Que era até então fechado. Daí vem a ideia do hermeticamente fechado. Outro motivo muito importante para o ocultismo, né? Para a questão de ser algo oculto, foi comentado no livro também, onde diz que, a fim de evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta por morte na fogueira, crucificação, etc. Então, pessoal, todos sabem, né, que a Santa Inquisição da Igreja Católica Romana, na Idade Média, que de santa realmente não tinha muita coisa, né, pelos atos, era uma espécie de tribunal religioso, né? E esse tribunal condenava quem fosse contra os dogmas da Igreja Católica, né? Então, qual era a condenação? Bom, a mais levinha era lá uma prisão perpétua, mas o que a gente tem registrado na história são questões assim abomináveis, tais como queimar vivo a pessoa em praça pública, o que não era difícil de se ocorrer. Muitos cientistas foram perseguidos, né? Galileu Galilei escapou por pouco ali, né? Por pouco ele não foi queimado vivo também. É importante ressaltar que a maioria das acusações eram injustas e infundadas. Muitas das vezes a pessoa nem sabia porque estava sendo acusada, né? E era ali, muitas das vezes, torturada, queimada viva. E milhares de pessoas morreram nessa época por questões assim de você não aceitar, por exemplo, o dogma, né? As ideias da Igreja Católica Romana. Então, nessa época, o ocultismo foi literalmente oculto, foi assim, uma época muito negra da nossa humanidade, né? Que você não podia pensar diferente das ideias correntes na época. Então, muitas filosofias ficaram ali escondidas, ocultas, e até hoje, então, a partir daí foram criados até mesmo alguns mitos, principalmente com relação à projeção astral, né? Referente ainda a essa época da Idade Média, onde existia todo esse problema. Então, essa é a questão também de ser oculto, secreto. Então, aí foi o início da sabedoria oculta, que depois se espraiou para o mundo, para a Índia, né? E serviu de base, inclusive, para todas as grandes religiões. Aqueles que estudam religião comparada vão perceber que existe um conhecimento fundamental que permeia a todas elas. E daí que vem, então, essa base. É muito interessante esse mestre, esse grande mestre, que passou, então, uma sabedoria para poucos. Por que seria, então, para poucos, né? Se a gente for pensar bem, seria até mesmo uma loucura tentar ensinar ao mundo todo, né? Porque há aqueles que não estão preparados para esse conhecimento, né? Então, muitas pessoas iriam até insultar o mestre, aí no caso o professor, como já ocorreu, né, na história da humanidade.
Então aí parte a ideia dessa parte esotérica com S, que seria um conhecimento fechado. O que nos dias de hoje é bem diferente, já visto que nós temos livros, até esse próprio vídeo falando a respeito, outros vídeos, palestras. Então hoje não há tanto essa coisa de segurar o conhecimento, né? Mas, para finalizar essa introdução, eu digo que mesmo com essa disseminação do conhecimento, parafraseando aqui o aforismo, os lábios da sabedoria ainda continuam cerrados para aqueles que não têm o entendimento, que não tenha, né, que não esteja preparados para assimilar esse tipo de informação. Então é até assim contraditório, né? Mas ainda continua sendo um conhecimento para poucos, né? Não é todos que estão aí preparados. Isso é natural, cada um tem o seu tempo, né? Se a gente observar, a questão da iniciação tem uma certa lógica, né? Haja visto que se você for cursar realizar determinado curso superior, você tem que passar por uma prova, né? Um vestibular, para demonstrar para você mesmo e para todos que vão lhe passar o conhecimento que você está preparado para assimilar. Então, essa prova é justamente a iniciação lá do Antigo Egito, né? A pessoa que passava por essa iniciação estava então apta a obter esse tipo de conhecimento. Então, essa doutrina ela é baseada em 7 princípios herméticos, dos quais eu irei comentar nos próximos vídeos. Então, vou finalizar com uma máxima aqui, né? Com um axioma. Abre aspas. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece com entendimento possui a chave mágica sob cujo contato todas as portas do templo se abrem. Fecha aspas. Então, concluímos que através desses princípios, aquele que compreende, que interpreta, que interioriza, tem aí, né, uma chave, uma maneira de entender a existência, aquelas questões mais profundas relacionadas à nossa existência, que é simbolicamente aqui referido como um templo, né? Então se abre aí as possibilidades do entendimento das questões mais complexas, mais metafísicas do ser humano.